Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Camila Frade apresenta o artigo sobre o uso de dieta não restritiva durante o transplante de medula óssea. Meu nome é Camila, eu sou fellow em hemato e transplante no Hospital 9 de Julho pelo Grupo DASA. E hoje eu vou apresentar um trabalho que foi publicado na Blood Advances. É um trabalho italiano que foi publicado em outubro do ano passado, que vai falar um pouco sobre a dieta não restritiva em comparação à dieta restritiva, que seria a dieta padrão, no período de neutropenia pós-transplante. Então, as infecções são uma importante causa de morbidade e mortalidade durante a neutropenia pós-transplante. A gente sabe que primeiramente por causa do derma, uma causa gastrointestinal, causada pela quimioterapia de condicionamento, e também pelo possível período de neutropenia prolongado que se segue ao transplante. Entre as medidas aplicadas para prevenir infecções, o uso da dieta restritiva, que seria uma dieta com baixo teor microbiano, é uma medida que vem sendo aplicada em mais de 80% dos centros transplantadores. Essa dieta com baixo teor microbiano, na verdade, ela é composta basicamente por alimentos cozidos, então ela restringe comidas cruas, ela restringe frutas e verduras frescas, e na verdade o objetivo seria reduzir a introdução de bactérias no trato gastrointestinal que está danificado pela quimioterapia, dessa forma limitando a ocorrência de translocação bacteriana. Mas a eficácia da dieta restritiva, até então, nunca havia sido avaliada em estudos prospectivos. Então, devido a essa falta de evidência, é que o trabalho em questão foi desenvolvido. O objetivo do estudo é comparar o risco de infecção entre pacientes recebendo dieta não restritiva e dieta protetora após transplante autólogo e alogênico. O NeutroDiet é um estudo fase 3, prospectivo, multicêntrico, randomizado, de não inferioridade, que foi conduzido de julho de 2016 a março de 2022 e envolveu um total de 222 pacientes. Então, como critérios de inclusão, nós tivemos pacientes que foram submetidos a transplante alogênico, tanto com condicionamento MAC quanto RIC, pacientes submetidos a transplante autólogo e também pacientes que estavam recebendo quimioterapia de alta dose com uma expectativa de neutropenia acima de 7 dias, que eram principalmente quimioterapias para leucemias agudas. E como critérios de exclusão, tivemos infecção ativa antes da neutropenia, pacientes incapazes de se alimentar via oral, transplante para doenças não oncológicas, pacientes que estavam sendo submetidos a um segundo transplante alogênico e pacientes cuja fonte era cordão umbilical ou com doador apto. Das pacientes incluídos no estudo, eles foram randomizados, foi feita uma randomização 1:1 em 2 braços. O braço A era o braço da dieta protetora, então eles só recebiam alimentos cozidos a mais de 80 graus e ou frutas de casca grossa, e alguns alimentos eram proibidos nesse grupo, como iogurte, mel, frios, salsichas, peixes e carnes cruas, vegetais e frutas frescas. E o braço B era o braço da dieta não restritiva, que era basicamente uma dieta que era compatível com os padrões de higiene hospitalar. Mas mesmo nesse grupo, alguns alimentos não foram oferecidos. Então, peixes e carnes cruas também não entraram no braço da dieta não restritiva. E esses pacientes, eles receberam essa dieta desde o início de condicionamento e durante todo o período de neutropenia severa, todo o período com neutrófilos abaixo de 500. Então, o endpoint primário foi demonstrar a ausência de diferenças de infecção grau maior ou igual a 2 inertes durante o período de neutropenia nos braços do estudo, e os endpoints secundários foram avaliar a incidência de infecção de trato gastrointestinal e febre de origem indeterminada, estimativa de sobrevida global em 30 dias a partir do início da neutropenia, a incidência cumulativa de VHD agudo, estágio nutricional, então variações do peso corporal e indicadores bioquímicos, além do uso de nutrição enteral, parenteral, e a duração da internação hospitalar. Aqui a randomização, nós tivemos inicialmente 247 pacientes incluídos no estudo, 17 foram inicialmente tirados por violação de protocolo, os outros 230 foram randomizados, mas alguns pacientes acabaram perdendo o segmento e alguns pacientes também retiraram o consentimento, então no final nós tivemos 222 pacientes no estudo e cada braço ficou com 111 pacientes. Aqui algumas características dos pacientes do estudo, então eu vou pontuar algumas que me chamaram mais atenção. A primeira é o tipo de procedimento, então a gente vê que 79% dos transplantes foram autólogos, e nós tivemos 18% de transplantes alogênicos e um número menor de pacientes que receberam a quimioterapia de alta dose para neoplasias oncohematológicas, apenas 3%.
Uma outra característica é a mediana do tempo de neutropenia, então foi uma mediana curta de 6 dias em ambos os braços, né? Também acaba sendo compatível com o fato de que a maioria dos transplantes foram transplantes autônomos. E uma outra característica, que eu vou até acabar comentando um pouco mais lá na frente, é em relação à profilaxia antimicrobiana. Então, a gente vê que mais de 90% dos pacientes receberam antivirais e antifúngicos, e pouco mais de 50% receberam também profilaxia antibacteriana. Então, comentando um pouco os resultados, só para fazer uma revisão, a gente vai falar muito de infecção grau 2 e grau 3 aqui, então a classificação do grau da infecção depende do sítio da infecção, mas em geral a infecção grau 2 é aquela que necessita de antimicrobiano via oral, e a infecção grau 3 é aquela que necessita de antimicrobiano via endovenosa ou algum tipo de intervenção no Brasil. Então, primeira coisa que chama atenção é que o endpoint primário ele foi alcançado, então não houve diferença de infecção grau maior ou igual a 2 e mortes nos primeiros 30 dias após o transplante. Além disso, o número de infecções severas, grau maior ou igual a 3, febre de origem indeterminada, sepse e pneumonias foram semelhantes entre os dois grupos, e apenas uma morte foi reportada nos 30 dias, que aconteceu no braço B, que é o braço da dieta não restritiva, mas foi num contexto de falência orgânica, num contexto de CRS. Em relação à taxa de infecções gastrointestinais especificamente, ela também foi semelhante entre os vasos de estudo. Não houve diferença na ocorrência de mucosite. E uma característica também que chamou a atenção é que houve uma tendência a maior infecção de trato gastrointestinal, infecção confirmada por isolamento de micro-organismo, no braço da dieta protetora. Mas essa tendência acabou não se confirmando estatisticamente. E não houve diferença também no tempo de internação hospitalar. Em relação ao GVHD agudo. Então, a gente tem estudo retrospectivo que mostra uma relação entre a pior alimentação, o de maior alimentação em menor quantidade, e a ocorrência de GVHD agudo. Então, essa análise foi feita nesse contexto também, mas o que foi visto é que não teve uma diferença de incidência de GVHD agudo grau maior ou igual a 3 entre os braços. Na verdade, não houve diferença entre nenhum grau de GVHD agudo entre os grupos, e em relação ao GVHD intestinal especificamente, também não houve diferença. Em relação aos resultados nutricionais, o braço da dieta não restritiva teve uma menor perda de massa corporal em um mês, né, que é muito significativo, mas não houve diferença entre os braços em termos de indicação e número de dias de nutrição parenteral, e também não houve diferença em relação à variação de albumina sérica e variação de MC, apesar do braço da dieta não restritiva ter tido uma menor perda de massa corporal. E uma característica que eles chamam a atenção é que o braço da dieta não restritiva ela se associou a uma maior satisfação por parte dos pacientes, né? Isso acabou sendo respondido por meio de um questionário, mas mais pacientes no braço da dieta não restritiva reportaram que a dieta oferecida ela não impactou negativamente na alimentação. Então, a gente sabe que, na verdade, a nutrição ela tem uma relação direta com a qualidade de vida do paciente, e alguns alimentos, principalmente as frutas frescas, que são classicamente retiradas das dietas restritivas, elas podem, inclusive, melhorar os sintomas gastrointestinais, inclusive náuseas. Então, isso acaba sendo concordante com esse feedback positivo dos pacientes. Em relação ao isolamento microbiológico, as bactérias mais frequentemente isoladas nas inoculturas foram enterobactérias, e nas coproculturas foi um clostridium em ambos os braços, e não houve também diferença na incidência de bactérias multidroga resistentes entre os grupos. Em relação, eu tinha até mostrado um pouco antes a tabela das características dos pacientes, em que a gente teve 56% dos pacientes fizeram uso de profilaxia antibacteriana. Então, o uso da quinolona profilática, ela mostrou reduzir a taxa de infecção sanguínea, reduzir a ocorrência de bacteremia, mas ela não preveniu infecção severa, que seria infecção grau maior ou igual a 3. Vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui na análise multivariada, a gente teve 3 variáveis, né, que se associaram de forma independente à ocorrência de infecção grau maior ou igual a 2. Então, a primeira foi a mucosite. Qualquer grau de mucosite foi um fator de risco para a ocorrência de infecção, e na verdade isso não é uma novidade. A gente sabe que a mucosite, devido ao dano da mucosa gastrointestinal, acaba facilitando a translocação bacteriana e a ocorrência de bacteremia. Uma outra característica foi, que eu estava falando no slide anterior, o uso da quinolona profilática. Então, a gente observa que ela foi um fator protetor para a ocorrência de infecção, mas, mais uma vez, ela não preveniu a ocorrência de infecção severa, infecção grau maior ou igual a 3, e a gente tem vários estudos
que mostra que os quinolones acaba facilitando a seleção de bactérias multidrop resistentes. Então, na verdade, a quinolona tem sido cada vez menos utilizada na profilaxia. E uma outra variável foi o diagnóstico, que teve impacto. Qualquer diagnóstico que não fosse o mieloma múltiplo, ele se associou a um risco aumentado de infecção grau maior ou igual a 2. Na verdade, o que acontece é que os pacientes com mieloma múltiplo geralmente não recebem quimioterapia, muitas vezes eles transplantam, fazem o transplante autólogo na primeira linha, eles recebem indução com terapia-alvo, então eles não estão expostos àquela quimioterapia citotóxica, isso diminui a ocorrência de disbiose, isso consequentemente diminuiria a ocorrência de infecção. Então, como conclusão, a taxa de infecções, mortes, desfechos nutricionais e de VHD agudo não foram diferentes entre os pacientes que receberam a dieta protetora e a dieta não restritiva durante a neutropenia, e os resultados do estudo demonstram que o uso de uma dieta restritiva é uma medida provavelmente desnecessária e que impacta negativamente na qualidade de vida do paciente. Era isso. Obrigada. Discussão. Gostaria de parabenizar a Camila pela apresentação e pela escolha do artigo. Na minha opinião, eu vejo um artigo interessante, né? Cada vez mais a necessidade da abordagem multidisciplinar aí no cuidado de um paciente complexo, como os pacientes hematológicos, sobretudo naqueles pacientes que necessitam de transplante, né, no contexto de malignidade, especialmente os períodos de neutropenia. E aí, tendo em vista essa carência, né, na padronização sobre as dietas nesse cenário, surge esse estudo, como a Camila falou, né, um estudo bem desenhado, fase 3, prospectivo, multicêntrico, e é importante aqui ressaltar também a relevância, né, de estudos de não inferioridade. Muitas vezes, aí eu falo por mim, né, estou mais habituado com os estudos de superioridade e avaliação de eficácia, mas é importante também trazer essa discussão sobre esses artigos também de não inferioridade, com o objetivo, né, de concluir se a intervenção não é inferior ao controle a ponto de inviabilizar, né, a sua utilização. Falando aí do artigo, apesar de não ter significância estatística, o endpoint primário foi alcançado, a gente está falando de um estudo de não inferioridade, não houve diferença, né, na incidência da infecção, grau maior ou igual a 2 e morte nos 30 dias após o transplante. Não inferioridade da dieta, não restritiva em termos de infecção também nos subgrupos analisados, né, independentemente, por exemplo, aí do regime de condicionamento adotado, e de forma esperada também, né, os pacientes que ao poderem flexibilizar aí mais a sua dieta reportaram mais satisfação e impacto positivo na sua qualidade de vida. Mas é um estudo assim, que o autor deixa claro até no final, que tem mais aplicabilidade no contexto de pacientes submetidos a transplante autólogo, por ter também mais representatividade na sua amostra, e sugere também que não há grandes impactos em segurança também para que a gente possa pensar no contexto aí do paciente no pós-transplante alogênico, né? Mas, é claro, estudos adicionais serão necessários para que a gente possa sedimentar uma mudança na prática clínica nesse cenário do transplante alogênico. Eu acho que do ponto de vista do transplante autólogo, esse estudo já começa a direcionar que a gente possa utilizar esse padrão de dieta com mais segurança. É isso. Conforme o Lucas já disse, é um artigo multicêntrico, randomizado de não inferioridade, né, entre a dieta restritiva, que a gente também pode chamar de dieta do nível, né, a gente comumente chama, e uma dieta que ele fala não restritiva, mas acaba que ela é restritiva também, então seria mais ou menos uma dieta menos restritiva, né? Bom, em relação ao artigo, eu acho o tema muito válido, porque se não for dos assuntos mais perguntados pelos pacientes, estaria ali no top 3, ali, todo paciente pergunta o que pode comer nesse período do transplante, da quimioterapia, então é uma coisa bem comum. E a gente sabe que por mais que em relação à alimentação a gente tem diversos fatores do próprio tratamento que vão impactar, como náusea, o próprio GVHD, a gente sabe que também tem uma parte de hiporexia que o paciente pode desenvolver, o paciente tem alteração de paladar, e tudo isso impacta tanto na alimentação quanto na qualidade de vida do paciente. Então, comidas que sejam mais comuns do dia a dia do paciente, talvez eles acabam tolerando mais, e isso é muito bom pra gente. E o outro ponto que eu acho muito importante é que a gente sabe que, pelo menos quando a gente extrapola de outras realidades, tipo cardio, endócrino, fazer estudos de dieta é muito difícil, né? E
que ele conseguiu fazer um estudo randomizado, multicêntrico, muito bem feito em relação a esse tema, eu achei bem legal. Bom, em relação ao estudo por si, né, os principais pontos que eu achei foi o fato de não ter havido inferioridade, né, entre as dietas. Então a gente sabe que a dieta não restritiva também é tão segura quanto a dieta restritiva para esse tipo de paciente, visto não ter tido graus importantes de infecção, mesmo em ambas as coortes sendo utilizado, igual a Camila falou, o uso da quinolona profilática, mas quando ele faz análise dividida, a quinolona não impactou em nenhum dos braços, então mantém, né, que o quadro infeccioso foi indiferente para eles. E uma coisa que eu achei legal também foi a dieta. Ela não teve uma perda de peso muito grande associada quando os pacientes fizeram uso da dieta não restritiva nos primeiros 30 dias, que bate com os dias de maior neutropenia do paciente. Então a gente vê que nesse período eles tiveram perda de peso comparável a 1 quilo a menos, né? Quem estava comendo comida liberada. Mas que no final a gente sabe que o paciente volta a se alimentar e no final não teve uma diferença muito grande entre as coortes, mas no primeiro mês teve. Bom, do ponto de vista geral, assim, eu não sei se impacta muito a minha prática clínica, porque a gente já faz isso para todo mundo aqui no 9. Eu nunca tive uma experiência de não fazer isso. Então, para mim, já é algo corriqueiro, então já é o que a gente já faz normalmente. A gente, inclusive, é muito menos restritivo, né? O paciente pode trazer comida de fora, pode comer o que achar que seja o melhor para ele no momento. Então, é basicamente isso mesmo. Bom dia a todos, parabéns para a Camila pela apresentação. Como o Breno disse, eu acho que não muda hoje a nossa prática, porque a gente já adota essa dieta. O estudo tem algumas coisas que não dá para deixar de ser chamada a atenção, que é um número muito pouco de pacientes no transplante halogênico. O período de neutropenia é mais prolongado. Acho que o dado seria mais robusto se ele incluísse mais pacientes com tempo de neutropenia maior do que apenas a grande maioria seria autônomo. Mas é interessante que ele corrobora a prática desse centro, de outros centros que fazem a dieta não restritiva. E uma coisa que talvez para o futuro fosse interessante seria eles verem se nesses pacientes com neutropenia mais prolongada, com halogênico, se a dieta não restritiva melhora também a diversidade do microbioma desses pacientes do trato gastrointestinal e se isso impacta em resultado do transplante também. Mas é um estudo interessante, só esses detalhes que chamam mais atenção. Ele vale mais para o autônomo, que acho que no final ele mesmo comenta também, mas o halogênico talvez com mais pacientes com esses dados fosse mais interessante ter. Acho que parabéns aí pela apresentação da Camila e pelo comentário dos fellows residentes aí, acho que veio muito de encontro com o que eu penso aí. Enfim, bom, é um tema super relevante, eu acho que, como ele já adiantou, né, toda vez a gente é confrontado principalmente pelos pacientes, que leem, falam, não, quando eu estiver fazendo quimioterapia, não foi nem transplante, né, quimioterapia, tem que restrição com o quê, né, e aí também, dependendo da equipe, né, às vezes troca, a equipe de nutrição, vem até uma interconsulta, né, todas as vezes que tem um paciente da hemato, já colocam a dieta neutropênica, e como foi falado, né, a gente já tem alguma experiência, enfim, tem outros trabalhos retrospectivos que a gente já mostrou, que não tem diferença alguma, né, com a restrição, esses trabalhos prospectivos, a gente acabou eu e Pedro vimos a apresentação oral, né, desse trabalho também, e acho que é bem relevante, é algo que a gente já faz na prática, né, então acho que é interessante sempre reforçar, acho que talvez do tema que a gente já discutiu até hoje aí, é o que mais vai impactar, né, não só os hematologistas, mas a equipe multiprofissional e até os pacientes, né, é muito dia a dia isso, né. Em relação ao trabalho, acho que foi bem desenhado, é muito difícil fazer trabalho com dieta, a gente estudou inferioridade, né, e o endpoint foi infecção, então para isso, né, realmente não foi inferior, foi igual. Um dos problemas é isso mesmo, um autólogo halogênico não pouco, né, então não dá para falar essas questões de DASH, né, que é outra coisa que a gente queria saber, mais DASH, menos DASH, como que o Matheus falou, como que isso impacta o microbioma, é ótimo, né? Todo mundo quer saber isso. E aí, como que o microbioma, né, como ele foi impactado, essa dieta vai melhorar, vai piorar desfecho, né? É muita variável, né, para colocar tudo no peso nas costas da dieta. Não, uma dieta menos restritiva vai impactar tal desfecho, né? Mas é a pergunta que a gente tem. De forma geral, acho que a gente continua, né, na nossa prática, mantendo a dieta não restritiva, até menos restritiva do que a não restritiva do trabalho, né? Inclusive para paciente
do halogênico, né? Nossa prática aí. Então, acho que é isso, não tem muito mais a adicionar. Eu acho que o grande trunfo da discussão desse artigo aí é justamente para os residentes e para quem está vendo essa verificação nossa, ele tem um argumento de mostrando, tem estudos que corroboram a nossa prática de não precisar fazer aquela dieta cozida, que no passado era muito comum dos pais, né? Também na minha residência, todo mundo acabava fazendo aquela dieta panotropênico, que era, tipo, você tinha que cozinhar legumes, cozinhar, sei lá, banana, sei lá, que eles faziam banana não, mas era uma coisa meio estranha, e acho que o grande trunfo desse artigo é isso, vocês terem um argumento técnico e mostrar que existe estudos fase 3 que corroboram essa conduta, e apesar de que já tem meta-análise, já tem diversos dados prévios, a maioria são de estudos retrospectivos, mas, enfim, mostrando que a dieta panotropênico não era uma dieta que era protetora em termos de infecção. Por isso que a gente já faz essa prática bem antes da publicação desse estudo. Então a gente, apesar da crítica do estudo de não ter tanto halogênico, 20%, eu não acho que é tão pouco, né? Que de fato poderia fazer estudo só para isso, mas já tem dados prévios, aí, retrospectivos, meta-análise, até dados prospectivos não comparativos, mostrando que você não fazer a dieta neutropênico tá tudo bem, e talvez você esteja até ajudando o paciente. E o que eu mais gostei desse dado é isso. Mostrou que a dieta neutropênico, além de não atrapalhar, que não aumentou a infecção, o paciente acabou tendo mais qualidade de vida, acabou nutrindo menos. Isso é um dado fundamental. A nutrição é algo que impacta muito a vida do paciente, a qualidade. Acho que até tem dado aí mostrando que desnutrição talvez é um fator independente com mortalidade em transplante de longo prazo. Então, isso por isso que é a importância desse estudo. E, bom, já já falaram tudo, o que eu ia só comentar era o filme, né? O filme relacionado aí, acho que não tem como, tem que ser Oppenheimer. É o campeão do ano, por enquanto, e apesar da crítica, alguns críticos que não entenderam a dinâmica, que sabem que não é tudo isso, é tudo isso sim, é um filme muito bom, e que você pode mostrar para os nutricionistas ou para a galera que é contra, que vai ver o peso aí que tem isso tudo. Pessoal, o filme do Oscar, aí, achou muito, Thaís? Achou muito? Não, achei bom, só que, pô, um baita filme, inclusive, mas só tô uma surpresa. Entendi, né? Pensei que ia ser Ratatouille. Ratatouille não bom. Pesou a mão, aí tô achando... Você foi overrated aí, Pedro. E achou demais aí. Tá vendo? É sobre isso. O Oppenheimer, o pessoal também achou demais, teve seus críticos aí, né? E eu acho tudo muito bom, o filme é muito bom. Mas Ratatouille é uma boa. Ratatouille eu não pensei antes, poderia ser assim. Tá bom. Bom dia, bom dia, bom final de semana. Bom dia a todos aí. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.